Queria convidar você a abrir comigo lá em Hebreus. Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 4, depois nós vamos orar. Pedir ao Senhor que possa falar conosco nessa noite. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Aquele que puder, por favor, fique de pé. Aqueles irmãos que estão em casa, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí conosco. Por quê? Porque o Senhor ele não está limitado às questões geográficas, né? A Bíblia diz que onde dois ou mais se reúnem no nome do Senhor, aí Ele está. E eu creio que o Senhor está aqui conosco, mas Ele está aí na sua casa também. Hebreus capítulo 12, versículo 4 diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que persevereis. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? Então viveremos. Pois eles nos corrigiam por um pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Feche teus olhos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos aqui. Tua palavra, ela enche os nossos corações. Ela é alimento para nós. Por isso, nessa noite, nós te pedimos que o Senhor possa falar conosco. Esses irmãos que estão aqui, mas também aqueles que estão em casa, que a poderosa palavra do Senhor vá de encontro a cada um deles, e que eles sejam sim alimentados pelo Senhor nessa noite. Senhor, que o Senhor venha fortalecer os teus filhinhos, e que eles possam se sentir amados pelo Senhor. Abençoa a tua santa palavra, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Queria falar um pouco com vocês nessa noite, com os irmãos que estão nos assistindo, sobre a correção do Senhor. A correção do Senhor. Qual o motivo? Qual o motivo disso? Qual é o processo de Deus em nos corrigir? E acima de tudo, qual é o propósito do Senhor em fazer isso? Nós estamos vivendo tempos que às vezes nós, vendo o que está acontecendo, assistindo, a gente fica um pouco, talvez, desanimado com isso, preocupado, porque hoje parece que o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Aquilo que deveria acontecer muitas vezes não acontece. E está acontecendo muitas coisas que a gente pensa e pondera a respeito e a gente fala, não tem cabimento, como isso pode estar acontecendo? Vivemos em tempos, como diz o apóstolo Paulo, em tempos difíceis. Quando você tiver a oportunidade, queria que você pudesse ler as cartas a Timóteo,
que parece que ele abriu a página dos jornais dos nossos dias e começou a ler, porque ele descreve com uma exatidão tão perfeita, tão grande, os dias que nós estamos vivendo. Então, quando nós falamos sobre, a correção do Senhor, eu sei que o assunto é complicado, o assunto talvez seja difícil, mas aguenta a mão que tenho certeza o Senhor vai falar contigo nessa noite. A causa disso tudo, que às vezes nós temos resistência a esse tipo de assunto, é porque muitos sofreram aqui do nosso meio, aqueles que estão nos assistindo, abusos, talvez dores, humilhações com essa questão de correção, com essa questão de disciplina. Eu estava lembrando lá em casa e rindo que na avenida onde eu morava, na minha cidade, lá tinha uma sede dos escoteiros. Quem conhece aqui? Já ouviu falar nos escoteiros, irmãos? Não? Alguns? Os escoteiros, eles marchavam às vezes na frente da minha casa, na avenida, mas quando alguma coisa acontecia que eles saíam da disciplina, eles eram punidos. E com certeza isso não aconteceria nos nossos dias, mas já estou falando de alguns anos atrás, o comandante, não sei o nome que eles davam a ele, mas o comandante, o chefe lá, colocava aqueles jovens para marchar na avenida. E independente daquilo que eles fizeram, da situação que eles estavam envolvidos, eles colocavam aquilo em público, porque eles saíam falando em alta voz. Eu sou isso, geralmente de dois. Aí o do lado fazia, eu sou pior do que ele. E aquilo pra gente ali, menino na rua, aquilo era festa, de ver os escoteiros fazendo um negócio desse. Então, esse tipo de disciplina, esse tipo de correção, muitas vezes traz dor, traz vergonha, traz dificuldades, até mesmo de nós pensarmos nisso. Então nós levantamos uma parede já contra esse negócio de disciplina, quando se trata desse negócio de correção, E cria-se sim um antagonismo, algo contrário quando se fala desse assunto, e eu creio que de uma certa forma isso é uma burrice. Isso é quando nós criamos essa barreira, nós estamos contrário àquilo que Deus pré-estabeleceu para as nossas vidas. Por isso que muitas vezes nós vemos filhos sem limites, nós vemos gente andando aí, queimando carros, queimando lojas. Hoje em Atlanta queimaram uma loja do Wendy's, um restaurante, E assim tem acontecido em vários lugares da América, mas não somente na América, mas em vários países, Tem acontecido a mesma coisa. As pessoas estão andando, fazendo o que bem parece os seus próprios olhos, e tudo isso, é por quê? Porque falta a correção, falta a disciplina, falta as pessoas entenderem e amarem esse princípio, que não procede de homens, mas procede do Senhor. Então, antes de você descartar esse assunto, esse conteúdo, eu queria que você se lembrasse o que fala o próprio verso, o texto que nós lemos aqui lá no versículo 8 diz: mas se estáis sem correção, todos que nós temos tornado já não são filhos, mas são bastardos. Então todos nós, de uma maneira ou outra, estamos dentro dessa disciplina, dentro dessa correção de Deus, e assim o Senhor rege, o Senhor governa o universo. E nós temos que entender isso. E tem um versículo, eu gosto muito do livro de Provérbios, e diz assim que o que rejeita a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo o disciplina, o corrige. Então isso é palavra de Deus para as nossas vidas, e o motivo disso que Deus faz não é para causar dor, mas é por amor. É amor por nós que o Senhor vem com a sua correção, que o Senhor vem com a sua disciplina. E nós temos que ter o cuidado,
para que nós não venhamos a fazer essa transferência. Em outras palavras, coisas que aconteceram na nossa infância, hoje nós procedemos talvez de maneira completamente contrária, porque talvez não houve sabedoria daquelas pessoas que corrigiram e disciplinaram. E isso é importante para a vida da igreja, isso é importante para as nossas vidas, porque sempre, independente da idade, independente dos anos, nós vamos ser corrigidos pelo Senhor. A maturidade, nós, não sei se os irmãos se lembram, né? Mas esse é um ano que nós estamos buscando a maturidade, e eu creio que nós estamos passando por muitas coisas, e com certeza as coisas que nós estamos passando, isso tem sim trago um nível de maturidade para nós. E quando nós falamos desse conceito de maturidade, uma das coisas que nós vemos que a gente pode, são evidências que a pessoa está crescendo em maturidade, é quando as pessoas são agradecidas. Independente da situação que ela está passando, independente das lutas, independente dos sofrimentos, independente, ela consegue ver coisas boas. Ela consegue ver ainda a luz, talvez, no fundo do túnel, ela consegue ver o favor de Deus. Até mesmo nessa pandemia, nessa loucura que talvez nós estamos vivendo, com certeza, se nós pararmos e começarmos a pensar nisso tudo que está acontecendo conosco, mas também com as nações, nós vamos aprender e nós vamos conseguir extrair coisas boas e nós vamos conseguir, mesmo assim, ser agradecidos. É uma prova, é uma evidência que nós estamos crescendo em maturidade. A perseverança, quando nós não desistimos das coisas facilmente, mas nós começamos algo e perseveramos em terminar, em concluir. Talvez uma das coisas que a gente pode ver se a pessoa está crescendo em maturidade ou não é o equilíbrio. As pessoas conseguem ser equilibradas. A gente vê que tem muitas pessoas que não conseguem isso. Por quê? Porque são imaturas. E muitas outras coisas, como o temor do Senhor. A gente poderia aqui falar muitas coisas, mas uma das coisas que talvez seja uma das mais fortes, que a gente que nos chama a atenção é a questão de essa aceitação da correção de Deus nas nossas vidas. Quando a pessoa de fato ela entende isso, ela abraça isso e ela entende que Deus está disciplinando, está corrigindo. Para quê? Para que nós possamos ser participantes da sua santidade, como diz o texto que nós acabamos de ler. E quando a pessoa recebe isso e anda nesse caminho, a gente pode sim falar que essa pessoa está crescendo em maturidade, né? A criança não é assim. Como é que é a criança? Quando você fala alguma coisa com ela que ela não gosta, o que ela faz? Ela dá birra, ela pula, ela deita no chão e faz aquela cena assim, né? A gente fala assim, vai morrer, né? Dá até soluço, né? Aí a mãe fica assim preocupada, será que ela vai sufocar porque ela está chorando demais? Na verdade o choro ajuda o pulmão, né? Desenvolver ali, mas a mãe não pensa dessa forma. Mas por que ela faz isso? Porque é imatura, é criança. E então, que nós possamos querer entender sobre a correção do Senhor na nossa vida e a gente possa, de fato, crescer em maturidade, né? A causa disso tudo, porque é necessário que haja correção em nós, é por causa da rebelião que estabelecida está no coração dos homens. A estutícia está no coração da criança, mas essa estutícia não fica somente quando é criança. Muitas vezes adulto também é estuto. E a gente vê as pessoas andando segundo aquilo que parece melhor aos seus próprios olhos. Como lá no livro de Juízes, cada um fazendo aquilo que parecia melhor aos seus próprios olhos. É a geração que nós temos visto e vivido, né, nessa geração. O que é, de fato, então, a rebeldia? Rebeldia é a formação de um caminho, que eu escrevi aqui, um caminho alternativo, que ele resiste àquilo que foi pré-estabelecido por Deus. No coração das pessoas
no coração nosso, a gente vai estabelecendo uma vontade paralela à vontade de Deus. E quando Deus de fato nos fala algo, nos direciona para que nós possamos fazer algo, nós já temos uma vontade paralela e essa vontade começa a se tornar cada dia mais forte. A gente tem que aprender com Jesus. Quando nós vemos Jesus no Getsemane, e ali ele estava a momentos de ser entregue nas mãos dos pecadores para que ele pudesse ser preso e posteriormente ele seria crucificado. Sabedor disso, Jesus vai orar e pede ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, que pudesse de fato passar dele aquele cálice, mas ele termina a sua oração com uma frase que muitos nos chama a atenção, que ele fala: se não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E muitas vezes nós temos as vontades humanas que têm um poder muito forte de nos levar, de nos fazer com que nós possamos estar envolvidos em muitas coisas, e nós temos dificuldade de abrir mão dessa vontade. E isso, quando nós forçamos a barra para que nós possamos entender, muitas vezes isso é sinal da rebeldia que está operando dentro de nós. E Deus vem lidando com essa questão de rebeldia há muitos anos, gente. Isso começou há muito tempo atrás. Isso começou na presença de Deus, quando Satanás, ele vem com um plano alternativo, com uma vontade própria de fazer com que o seu reino se elevasse acima de todas as coisas. E a gente sabe o resultado disso. Quando Deus estabelece um homem para que ele pudesse estar ali no paraíso, no Éden, Deus dá uma palavra e nós sabemos o que aconteceu. Adão vem e faz aquilo que ele achou que parecia melhor aos seus olhos. O que é isso? Isso é uma atitude rebelde contra aquilo que Deus já tinha pré-estabelecido, contra a vontade de Deus para a vida de Adão, mas não somente para a vida de Adão, para a nossa existência sobre a terra. Foi o que aconteceu. Quando nós... E a gente vai olhar e decorrer, a gente vai olhar na Bíblia, a gente vai ver várias situações que a gente vê a rebeldia operando nos corações das pessoas. Se lembra de Saul? Deus o levanta para ser rei de Israel. E o Senhor vem e fala, elimina os amalequitas. E Saul foi fazer aquilo que Deus o mandaram a fazer, mas Saul faz segundo a vontade alternativa, a vontade dele, a forma de pensar dele mesmo. E aí vem Samuel e confrontar o rei, e ele vem, sauda Samuel e fala, fiz a vontade do Senhor. E Samuel fala, o que é esse barulho aí que eu estou ouvindo? Ah não, mas isso aí foi o povo que separou. O povo separou porque, para oferecer ao teu Deus, foi o que ele diz. Então, Samuel fala algo muito profundo com Saul. Ele fala assim, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto de ídolos no lar. O que você fez foi algo que partiu do teu coração. Não foi isso que Deus mandou. Não foi isso que Deus direcionou para ser feito. E ele vem e fala, não, foi pelo contrário, eu cumpri sim aquilo que Deus mandou que eu fizesse. E a gente vê isso, por isso a necessidade da disciplina, por isso a necessidade da correção, porque a nossa tendência, o coração do homem, a tendência dele é de fato se desviar daquilo que Deus tem para nós. E aquilo que Deus tem para nós é o melhor para as nossas vidas. Você pode dar um amém? Veja bem, qual é o processo de Deus para fazer isso? Queria falar nessa noite sobre 4 padrões, ou sobre 4 conceitos que Deus usa para nos disciplinar, para nos corrigir, para nos ensinar. Tenho certeza
Se você prestar atenção, você vai aprender com o Senhor nessa noite. Amém? Primeira coisa, texto eu vou ler para você, está lá em Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. A palavra do Senhor diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 6 diz assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Preste atenção, nós estamos falando do último livro do Antigo Testamento, nós estamos falando do último capítulo, nós estamos falando do último versículo, nós estamos falando do último profeta do Antigo Testamento, e ele vem com essa palavra, que era necessário que de fato houvesse uma conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Primeiro princípio que eu queria falar com vocês, primeiro conceito que Deus traz a disciplina para que nós possamos ser alinhados com a vontade de Deus, é a paternidade. A paternidade é a forma que Deus, a estrutura que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos ser educados, para que nós pudéssemos ser orientados. E na verdade, nós estamos vivendo um tempo que não é o filho pródigo, mas o pai pródigo, porque ele não tem feito a função que ele foi chamado para fazer. E nós temos visto que hoje toda pessoa tem um pai biológico, não é isso? Tem que ter, necessariamente tem que ter, mas tem muita gente que acha que ser pai é somente ter o relacionamento e ter os filhos, e daí a responsabilidade acabou. E tem outros tipos de pais aqui, ou tipos de paternidade, Tem paternidade ou pais que de fato eles são presenciais, mas são ausentes. Ou seja, eles acham que estão ali e não de fato entenderam a função que de fato Deus os chamou para fazer. E a geração cresce, e cresce muito rápido, gente. As crianças que estão aqui hoje, daqui dos dias eles serão adolescentes, e outros dias serão homens, serão aqueles que vão estar aqui na frente. Então há uma responsabilidade dos pais para que possam entender isso. Eles não estão, a família em si, ela não é somente formada para que nós possamos ser felizes, e para que tudo venha dar certo para a gente. Quando as famílias são constituídas, é a forma que Deus age para que haja ordem, para que a vontade do Senhor seja de fato estabelecida, e as pessoas de fato possam conhecer Deus. Então a função do pai é muito séria, e como nós lidamos com isso, E tem pais, na verdade, que são nocivos aos filhos. Ao invés de ensinar aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é íntegro, os pais às vezes são aqueles primeiros que introduzem os seus filhos à pornografia, à prostituição. Eles são aqueles que levam os seus filhos para que possam ter o seu primeiro ato sexual. Os pais são aqueles muitas vezes que levam os seus filhos para que possam virar homem, a tomar a sua primeira dose, e assim sucessivamente. Então são pais que são nocivos. E tem os pais, graças a Deus, que são de fato, têm temor de Deus e têm capacidade de fato de ensinar os seus filhos o caminho do Senhor. Mas uma coisa que o pai tem que entender, e a paternidade é justamente para isso, para que nós possamos corrigir os nossos filhos no temor do Senhor, para que eles possam andar segundo aquilo que já foi estabelecido na palavra de Deus. Quando você vê as manifestações, quando você vê as coisas acontecendo, e as pessoas muitas vezes movidas por rebeldia, eles estão se manifestando, mas eles nem sabem por que estão. Eles querem gritar, eles querem de fato levantar uma bandeira,
levantar algo que de fato seja relevante para eles ou para a geração que eles estão vivendo. Então eles vão fazer o que melhor parece aquele momento que estão ali. Mas eles não entendem por que estão fazendo isso. E o coração grita, porque muitos deles não tiveram pais. Não tiveram os pais presentes que estiveram ali para auxiliar, para ajudar, para orientar esses homens, esses jovens. Isso, de fato, é uma realidade. A casa, os filhos que crescem sem pai, eles têm a probabilidade deles não conseguirem formarem é muito maior. As casas que crescem sem o pai presencial ali, ajudando, orientando, norteando o caminho do filho, a possibilidade dele ser preso, ela é muito maior. Dizem que 25% a probabilidade daquele filho que cresce sem pai, dele ser uma pessoa que vai passar os seus dias na cadeia. Então, a influência paterna é muito séria. Por quê? Porque isso é plano de Deus. Foi Deus que estabeleceu essa estrutura. Quando nós rompemos com essa estrutura, quando nós não valorizamos a família, quando nós não valorizamos o matrimônio, quando nós tratamos isso de algo como se fosse uma coisa comum e qualquer, corriqueira, nós erramos e nós começamos a arrancar fora uma fundação que foi estabelecida pelo próprio Deus. Aí nós nos damos conta que a sociedade está indo de mal a pior, e aí nós fazemos uma pergunta: o que está acontecendo? É isso que está acontecendo, é o que nós estamos falando nessa noite. Não há correção, não há disciplina, e as pessoas têm virado as costas para Deus e aquilo que, a disciplina e a orientação que vem da parte do Senhor. Então, os pais, ou a paternidade, é a base para que de fato uma sociedade possa caminhar e caminhar bem. Essa é a primeira forma, conceito que Deus usa para nos orientar, para nos ajudar, para nos guiar da maneira correta. E a segunda coisa, você pode falar assim: mas meu pai, felizmente, ele faz parte desse aqui, foi um pai biológico somente, ou foi um pai indiferente, ele não me ajudou em nada. Mas por causa disso o Senhor usa outro critério, que é de fato, ele estabelece autoridade sobre a nossa vida. E esse é o segundo critério, para que Deus venha trazer disciplina na nossa vida, para que Deus possa nos orientar e trazer correção naquilo que nós somos tendenciosos a nos desviar. Talvez você não saiba disso, mas hoje é o dia do pastor. Amém? Obrigado às irmãs, os irmãos que mandaram aí a lembrança. O que é isso? Pastor é uma autoridade que Deus levanta na vida das pessoas. Para quê? Para que possa ajudar o homem, a mulher de Deus a caminhar. E hoje, se tem uma vocação, se tem um nome que hoje caiu no descrédito, é o pastor. Mas não somente o pastor, estou falando de toda a autoridade. Deus estabelece sobre todos os homens, sempre nós vamos achar autoridades. Para quê? Para que haja a correção. Presta atenção o que diz lá em Romanos capítulo 13, vou ler para você a partir do versículo 1 até o versículo 4. Presta atenção. Todo homem esteja sujeito, presta atenção, homem, gênero humano, tá? Todas as pessoas, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque o magistrado, o líder, aquele que está direcionando, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer as autoridades, faz o que é bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu
bem. Ministro de Deus para o teu bem. É para que você seja orientado no temor do Senhor, para que você possa crescer espiritualmente, para que você possa alcançar maturidade e para que você possa de fato fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque a nossa tendência é fazer aquilo que melhor parece aos nossos próprios olhos. O Senhor sempre colocará autoridades para que possa nortear os nossos caminhos. Aquele que teme a Deus, Ele vai colocar um pastor. Aquele que não teme a Deus, mesmo assim por misericórdia, porque Deus amou o mundo, Ele vai colocar uma pessoa, um patrão. E às vezes é aquele cara bem duro, aquele cara bem rude, aquela pessoa que você fala assim, esse sujeito é do diabo. Mas eu quero te dizer que não foi o diabo que colocou ele, não, foi o próprio Deus. Para quê? Para que você possa ser disciplinado no temor do Senhor. Para que ele possa de fato lidar com algumas questões que estão aí, muitas vezes escondidas, que ninguém tem acesso, e o Senhor coloca pessoas sobre ti, para que possa te ajudar, para que haja quebrantamento, para que haja arrependimento, para que de fato você possa, e eu, porque todos estamos debaixo disso, possamos aprender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É assim que Deus age, gente. Deus levanta autoridades. Com a questão em particular dos pastores, as pessoas nos dias de hoje, elas estão selecionando os pastores. E elas estão pensando que os pastores foram colocados aqui talvez para trazer um sermão legal, uma palavra boa. Não, os pastores foram estabelecidos por Deus para ajudar na sua maturidade espiritual, para ajudar no seu crescimento, para que você de fato entenda e ande nos caminhos do Senhor. São formas que Deus vai usando para nos ajudar, nos alinhar na nossa vida. E é assim que Deus trabalha conosco. Tem gente que é o professor, né? Pega aquele professor, que o professor vem ensinar, porque às vezes na casa ela não teve condição de ter essa pessoa que possa orientar. Então Deus levanta um professor, levanta um patrão, levanta uma pessoa. No caso daquele que crê, o Senhor levanta pastores. E independente quem é o pastor, gente, independente de quem é o pastor, é a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Tem um verso lá em Malaquias que diz que do sacerdote, o sacerdote deve guardar o conhecimento, porque dos lábios do sacerdote os homens devem buscar a orientação. Por quê? Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. O Senhor levanta pessoas, homens, mulheres de Deus, para te ajudar, para que você entenda que você não está só. E quando nós desprezamos isso, nós estamos desprezando aquilo que Deus já pré-estabeleceu para as nossas vidas. No livro de Judas, ele fala algo muito interessante. Ele dá uma série de exemplos e depois ele fala que eles eram pastores de si mesmos. E hoje nós vivemos uma geração que as pessoas são pastores de si mesmos. Elas não aceitam a repreensão, elas não aceitam a correção, elas vão fazendo o que melhor parece aos seus próprios olhos. E chega um pouco mais na frente, elas se perguntam: o que está acontecendo? A gente tem que olhar para trás e ver quais foram as atitudes e qual foi o proceder para que chegasse até esse ponto. Mas Deus, por amor nosso, Ele coloca pessoas que de fato estão ali para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos orientar, para pegar na nossa mão e caminhar junto conosco. Então, primeiro, a questão da paternidade dos pais. A segunda é a questão das autoridades que Deus coloca sobre as nossas vidas para que possa nos corrigir, nos orientar, nos ajudar. E a segunda etapa, terceiro conceito que eu vejo, quando isso já aplica não somente para as pessoas, mas aplica para reis, para as nações, para governos, para a igreja, mas também para pessoas,
é quando o Senhor de fato vem com a palavra profética sobre as nossas vidas. É outra forma de correção. Quando nós estamos perdendo o rumo, quando nós estamos cochilando talvez, quando a situação está ficando assim meio sem norte, o Senhor sempre de fato traz uma orientação, traz uma palavra para que possa orientar os nossos caminhos. Agora, palavra profética hoje virou indústria de manipulação. As pessoas estão usando de profecia dando profecia ou profetada para tudo quanto é lado, para satisfazer o ego, o bel prazer das pessoas, e isso não tem nada, absolutamente nada a ver com a profecia. A profecia é algo da parte de Deus que vem para nos orientar, para nos nortear, para nos ajudar, para que a vontade dele, quando ela está ficando um pouco obscura, ela possa de fato ser enxergada, ela possa ser vista claramente. Não é isso? 40% das escrituras está ligada às profecias. Quando você vê os livros ali do Antigo Testamento, a maioria deles está ligada a profetas de Deus, que Deus levanta para trazer palavras proféticas, porque o reinado, muitas vezes, os homens ali que Deus colocou, eles começam a perder o rumo, e Deus tem que levantar um homem de Deus, um servo, para ir lá e trazer, entregar de fato uma profecia. A palavra do Senhor diz assim: mas o que profetiza fala a homens para edificação, para exortação e para consolação. 2 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios 14, 3. Agora, quando você vê a questão a gente não vai dar tempo para entrar aqui em cada um deles, mas eu queria falar um pouco sobre a consolação. E a consolação, gente, quando nós entendemos isso, eu não sei se você já teve a oportunidade, você já passou, ou como pai, ou talvez como filho. Mas quando os nossos pais nos corrigiam, e às vezes corrigiam de uma forma séria, aí quando tinha ali um tempo depois da correção, vinha para passar remédio, né? Aqueles vergões. Talvez essa geração não sabe o que eu estou falando, mas tem gente aí que sabe. Aí vinha, quando os pais faziam isso, eles estavam consolando. E muitas vezes a gente confunde quando a gente recebe palavras que não tem nada a ver com aquilo, com o propósito de Deus para a nossa vida, não tem nada a ver com edificação, não tem nada a ver com exortação, não tem nada a ver mesmo com a própria consolação. São palavras fúteis que as pessoas usam para manipulação das massas. Isso é um perigo, isso é contrário. A palavra profética é um conceito de Deus para orientar o caminho daquele que está se desviando. Seja reino, seja nação, seja governo, seja servo, seja serva, o Senhor vem para quê? Para nos mostrar o lugar que nós temos que ir. Isso é por amor, isso é pela graça do Senhor que Ele faz isso. A palavra do Senhor diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vem e traz a palavra para nos corrigir segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque o coração do homem muitas vezes se enche de estutícia, se enche de loucura para fazer aquilo que parece melhor aos seus próprios olhos. E o Senhor vem com a palavra para corrigir a sua vida, porque Ele te ama, Ele não quer que você desvie do caminho. É assim que Deus age em nós. E isso vem através da pessoa do Espírito Santo. É Ele que faz isso. Amém, igreja? Vocês estão entendendo o que o pastor está querendo trazer? Então Deus tem esses conceitos. O quarto conceito que Deus usa, e ele é muito, a gente tem que trazer exemplo para que a gente possa entender às vezes,
Às vezes a gente fala de coisas profundas, coisas espirituais, e a gente não entende porque a gente precisa, às vezes, de exemplos práticos. Jesus fazia isso, ele trazia parábolas, histórias ali para que nós pudéssemos entender. O quarto conceito se chama recompensa. Nós temos o nosso ministério de infantil, e nós às vezes temos as nossas reuniões, e nós falamos, conversando ali, pensamos jeitos, formas que nós vamos fazer para que nós possamos de fato ajudar as crianças a aprender a palavra de Deus, mas também que elas possam crescer em disciplina. E nós, os pastores, nem os professores, nem as professoras, eles podem tocar nas crianças. Isso é proibido, isso é coisa que deve fazer o pai em casa, no devido momento, da forma correta. Corrigir os seus filhos. Mas aqui não se pode fazer isso. Nós não vamos fazer isso, é claro. Mas um dos conceitos, uma das coisas que nós falamos e sugerimos, que nós possamos trabalhar com recompensa. Para quê? Para incentivar as crianças a fazer aquilo que é correto. Se você falar com a criança assim, nós vamos fazer isso, isso e isso, e aquele que de fato for obediente, aquele que de fato fizer isso, ele vai ganhar aí um sorvete. Sorvete, menino. Funciona ou não funciona, igreja? Então, são critérios de que as crianças entendem. Agora, o Senhor Deus trabalha também dessa forma. Além da recompensa que nós conhecemos, da recompensa, vamos dizer, da eternidade, que todos nós vamos ter se estivermos em Cristo Jesus, e esse conceito de recompensa nós temos que falar mais sobre ele, porque isso tem se perdido através dos anos, mas existe uma recompensa aqui e agora, uma recompensa existencial que nós precisamos entender. Por quê? Porque o reino de Deus, a estrutura que Deus estabeleceu, ela tem princípios, ela tem leis. E quando nós rompemos os princípios, nós quebramos as leis, isso traz consequência. E é sério isso, porque as pessoas estão esquecendo disso. Deus perdoa, com certeza Deus perdoa, mas as coisas que nós vamos fazendo no decorrer dos anos, os pecados trazem consequências, e essas consequências muitas vezes nós temos que lidar com ela o resto da vida. Moça engravidou, teve um filho. Filho é uma bênção, amém? Porém, quando esse filho é gerado fora do matrimônio, fora do casamento, ela tem a consequência, ela vai ter que criar esse filho muitas vezes só. Porque Deus é mau? É porque Deus está punindo ela? Não. É porque houve um desvio dos princípios elementares que Deus já tinha pré-estabelecido, e muitas vezes, na estutícia do coração nosso, humano, nós nos desviamos dele, nós vamos relativizando as coisas, e aí temos que lidar com as consequências dos fatos. Isso acontece em várias situações da vida. Isso é o que faz a diferença quando nós entendemos e lidamos com essa questão de princípios eternos de Deus. Tem princípios que já foram estabelecidos e eles não podem ser quebrados. Uma vez que eles são quebrados, nós vamos sofrer a consequência. Quando a gente começa a estudar, e tem um livro na Bíblia, Deuteronômio capítulo 28, fala sobre bênção e sobre maldição. E aí fala lá: se atentamente ouvir a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado para guardar tudo que eu vos tenho dito. Ou seja, ele começa então a decorrer e falar sobre as bênçãos primeiramente, mas depois ele fala sobre as maldições. O que é isso? Isso é conceito de recompensa, gente. Se a gente de fato fazer aquilo que Deus nos manda fazer, nós vamos andar na bênção.
Porém, se nós não fizermos fazer, a maldição sem causa ela não entra, ela não vem, mas se ela tiver causa, ela cai. E aí as pessoas andam, né, numa situação muitas vezes sem força mais e não sabem por quê. Então, recompensa é algo que Deus já pré-estabeleceu para que nós possamos andar, né, sobre de uma forma positiva ou de uma forma negativa. É como se fosse uma balança, né? Hoje não se vê balança mais, né? A balança, ela tem... Você lembra, gente, aquele pessoal que é do interior lá, de Goiás, de Minas lá, chegava lá no armazém, tinha uma balança, aí colocava lá um saco de fubá assim do lado, colocava, quanto é? 1 quilo de fubá, colocava 1 quilo de fubá e colocava um peso do outro lado assim, para até chegar o quilo de fubá. Antigo isso, né, irmãos? Mas você sabe que o sinal da justiça é uma mulher segurando uma balança? É uma mulher segurando a balança. Então, gente, o que é que eu quero dizer com isso? O peso, que de fato, né, traz peso quando se trata de questões espiritual, é de fato se nós obedecemos ou não a voz do Senhor. Se nós ouvimos algo e somente tratamos aquilo, ignoramos Deus, ignoramos os princípios da palavra, fazemos aquilo que parece melhor aos nossos próprios olhos, relativizamos tudo e ainda no final das contas queremos ser abençoados. Não acontece dessa forma. Não é o que a palavra do Senhor nos ensina. Então, quando nós olhamos tudo isso e analisamos, né, tudo isso que nós estamos falando, a gente começa a pensar se de fato nós não estamos andando aí sem a correção do Senhor. Não porque o Senhor não deixou para nós os dispositivos. Aquele que não teve o pai, talvez, ensinando os caminhos do Senhor, o Senhor colocou um pastor, o Senhor colocou uma autoridade, mas talvez nós desprezamos também a autoridade que Deus colocou sobre as nossas vidas. Talvez, se nessa situação de andar de qualquer forma, fazendo o que melhor parecia aos seus próprios olhos, o Senhor manda e traz uma palavra profética sobre a sua vida, para que teu caminho seja endireitado, para que você não venha andar de qualquer forma, mas de fato você seja instruído no temor do Senhor. Mas também desconsideramos o profeta e a profecia, e andamos, somos manipulados segundo melhor parece aos nossos próprios olhos muitas vezes, como sentindo coceira nos ouvidos, ouvindo aquilo que parece bom para nós no momento. Por quê? Porque é a vontade humana operando e não um desejo como de Jesus de fazer a vontade do Pai. Isso faz a diferença, né? Tem leis espirituais, é como lei física. Se nós quebrarmos, nós vamos sofrer a consequência. Quer ver uma lei física? A gravidade. Você, mais certinho que você seja, se você resolver ir num prédio bem alto e pular de lá, você vai ver que tem uma lei ali. Você não pode sair, você não é Superman que sai voando por aí. Vai cair, vai quebrar. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Tem coisa que já foi estabelecida pelo Senhor. O que nós temos que fazer, de fato, é entender e no temor do Senhor, andar sobre os princípios do Senhor. Quando nós desafiamos Deus, quando nós começamos a relativizar a palavra do Senhor, quando nós fazemos aquilo que melhor parece aos nossos olhos, nós sofremos a consequência. Aí o Senhor tem que vir com a sua correção. Por quê? Para te punir? Não. Deus não está lá no céu, né? Todo assim, cheio de temores, porque você está fazendo isso que você está fazendo. Deus, na verdade, Ele faz isso por amor e deixa esses princípios para que nós possamos andar sobre eles. Mas quem sofre de fato a consequência somos nós, quando andamos e não entendemos aquilo que Deus tem para nós. E para concluir, no final do texto que nós lemos, fala assim:
Toda correção não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas no final produz frutos pacíficos aos que têm exercitado, aqueles que têm de fato feito, aqueles que têm praticado, né? Por isso, lá no final ele fala assim, estabeleceis as mãos descaídas, os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os vossos pés. Em outras palavras, muda de vida. Aceita aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Abraça a vontade de Deus e não fica obstinado em fazer aquilo que você quer fazer. Busca a vontade do Senhor e com certeza o Senhor Deus, Ele vai te conduzir, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, né? Tem gente que está de fato rompendo os princípios de Deus, tá contra aquilo que Deus já pré-estabeleceu e ainda assim quer ser abençoado pelo Senhor. É a mesma coisa a gente falar assim, Deus, que você está falando aí, na verdade, dá um tempo nisso, né? Eu tenho que fazer isso agora, é urgente, o que eu tenho que fazer é urgente, então eu vou fazer aqui os meus negócios e aquilo tudo que o Senhor estabeleceu para o universo, para o teu povo, para ser abençoado e para andar em bênção, o Senhor espera, porque nesse momento eu tenho algo para fazer. Isso é até loucura, né? Mas com as nossas atitudes, muitas vezes é isso que nós estamos fazendo. Querendo que Deus dê um stop no seu plano, no seu propósito para as nossas vidas, para que nós possamos de fato andar segundo aquilo que melhor nos parece. Queria convidar você a ficar de pé.